Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou apresentar o código, né, utilizado para responder os tópicos sugeridos pelo trabalho final. O, o primeiro tópico, né, sendo estatística descritiva completa, cada tópico foi adicionado uma breve descrição do que foi feito e também do que foi pedido. Nesse caso foram pedidos diversos fatores: média, mediana, dispersão, né, como desvio padrão, variância, e também identificar os anos mais secos e os mais chuvosos de todos os dados ali presentes. O primeiro passo foi justamente a importação das bibliotecas necessárias para esse tratamento de dados, e essa primeira parte mesmo também é justamente para esse tratamento, porque há a presença de duas colunas ali apresentando a localização, e quando é inserido ali dá inicialmente um problema. Então é necessário esse tratamento ali para ela identificar que é justamente apenas a indicação da localização da coleta de dados. Então foi o que foi feito aqui. E depois também até para uma visualização melhor no gráfico e no boxplot gerado, foi nomeado como as coordenadas lá como localizações, né, como 1, 2, 3 e assim por diante, referente a cada uma. Então essa primeira parte é justamente esse tratamento dessa tabela de dados, e aqui para baixo realmente se inicia a, o entendimento para a coleta dos dados que a gente realmente quer e a exposição deles. Então aqui a gente já começa a ter justamente a geração do boxplot e dos gráficos, para então aqui no final a gente ter eles. Então aqui para cada localização foi gerada a média, mediana, moda, mínimo, máximo, amplitude, variância e desvio padrão, apresentando cada um, e também a dispersão desses dados, aqui como tendo precipitação em milímetros no eixo Y e no eixo X a localização, né? Antes sendo coordenadas, e para uma melhor visualização foi nomeado como localizações pontuais. Aqui também teve a precipitação acumulada, excluindo os dois primeiros pontos porque eram justamente as coordenadas, né? Então aqui ela apresentando do dia 12, do dia 31 de 2 de 2000 até 31 de 2 de 2024, apresentando a precipitação para cada ano. E aqui no final também, como solicitado, o ano mais seco e o ano mais chuvoso, apresentado com 2022 e 2021. Continuando, no tópico 2, distribuições de probabilidade. Então aqui ele tenta achar uma curva que descreve esse comportamento da chuva, mas por não ser algo linear, ele recorre a modelos teóricos como Gama, Weibull e o exponencial. É também utilizado o teste de KS, né, Kolmogorov e Smirnov, para encontrar, para ajudar a encontrar isso. Ao final, né, dessas três variáveis aqui tiver um maior valor, vai estar tendo uma melhor aderência, né, uma melhor representação dessa curva. Então aqui a gente tem essa geração da curva, né, tem a plotagem dele, a geração dela, e aqui a gente consegue ver que o valor, né, que mais se adequa é do Weibull. Aqui no tópico 3, probabilidade e eventos extremos, é justamente a aplicação do que a gente obteve no tópico 2 de probabilidade para algo prático, né? Então aplica a distribuição ajustada para calcular os riscos práticos de engenharia, tendo a estimativa de tempo de retorno para chuvas extremas de 5 e 10 anos. Então, todos aqueles dados coletados ali de probabilidade a gente aplica ele aqui para justamente analisar e ver quando ele pode ter essa ocorrência. Então aqui ele, ao final, né, tem a probabilidade de chuva zero, probabilidade de dia com chuva com mais de 50 milímetros, probabilidade da semana com mais de 200 milímetros, e aqui justamente o que a gente procura, né, a chuva estimada para um tempo de retorno de 5 anos, de 80,15 milímetros, e uma chuva estimada para tempo de retorno de 10 anos, de 90,49 milímetros. Aqui no tópico 4, testes de hipóteses em Python.
ele é justamente a aplicação de um teste estatístico rigoroso, como o teste T, para ver se existe uma diferença estatística real entre chover num ponto ou no outro nos mesmos dias. Então foi analisado a localização 1 e a localização 8 para ver se tem essa relevância ou não, considerando que se esse valor P que a gente encontra for abaixo, né, ali por volta de 0,05, ele indica que tem uma tendência significativa de aumento ou diminuição de chuva ao longo dos anos. Caso contrário, isso é estacionário e não dá para se afirmar algo, né? Então foi considerado aqui que o teste T, pareado com a Log 1 e Log 8, obteve um valor de 0,152. Então, concluiu-se que não há evidência de diferença estatisticamente significativa entre a precipitação da localização 1 e a localização 8. Então aqui no tópico 7, clusterização ou agrupamento, né, foi utilizado o código com a técnica de machine learning não supervisionado para esse aprendizado e posteriormente essa separação em subgrupos. Nessa questão aqui foram em 3 subgrupos, baseado aqui, separados, né, por cores: roxo, em verde água e em amarelo, e também uma visualização gráfica, né, desses subgrupos, como eles foram separados. No tópico 8, ano típico versus atípico, tem uma comparação ali de anos muito chuvosos e também extremamente seco, e essa sobreposição para facilitar a interpretação desses eventos. Então teve todo esse tratamento aqui, a plotagem desses gráficos, para então a comparação visual. Então aqui o histograma, né, ele apresenta no ano chuvoso, sendo o em laranja, ele se estende muito mais para a direita, indica né, uma frequência maior de eventos extremos. E aqui, na sazonalidade, total mensal, o gráfico apresenta e ajuda a entender em quais meses essa diferença foi crítica, né? Esse trabalho, por si só, permitiu sair da análise exploratória básica, né, para uma modelagem robusta, né, desde a limpeza de dados, ajustar a distribuição complexa, calcular o risco de engenharia com Gumbel, por exemplo, identificar padrões espaciais com clusterização, e é aplicável, né, para qualquer outra base de dados, se assim for necessário.